Páginas 40 e 41. O temor e o amor na relação com os filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. Penso que uma forma segura para educarmos nossos filhos é nos basearmos na forma com que Deus, o Pai, se relaciona com os seus filhos. Deus nos ensina a tratarmos os nossos filhos a partir de como Ele trata os filhos dele. A Bíblia está repleta de narrativas sobre o modelo educacional de Deus. Veja as narrativas de como Deus tratou o povo de Israel. Quero chamar a atenção para duas características imprescindíveis no nosso relacionamento com o Pai Celeste: o amor e o temor. Creio que Deus quer ser amado e quer ser temido, as duas coisas juntas. Creio que a equação saudável para filhos pecadores como nós passa pela necessidade de amarmos e de temermos a Deus. Na relação com Deus, amor e temor são as duas faces de uma mesma moeda. Do mesmo modo, devemos pensar que os nossos filhos também devam nos amar e nos temer. Estou convencido de que o desequilíbrio nesse binômio gera problema na educação. É claro que nós não somos deuses e que nossa relação com os nossos filhos é uma relação com limitações bem humanas, mas mesmo assim, guardadas as devidas proporções, afirmo que uma boa educação deve gerar nos nossos filhos atitude de amor e de temor com relação a nós, pais e mães. Amor sem temor gera filhos folgados, abusados e que são facilmente dominados pelo seu próprio coração. São frutos de pais muito bonzinhos e frouxos na firmeza da disciplina, correção. Temor sem amor gera filhos rebeldes, dispostos a lutarem para serem livres do domínio dos pais. São frutos de pais raivosos e sem disposição de se relacionar amorosamente com os filhos. Amor é a disposição de agradar, de fazer o que alegra os pais para que eles fiquem felizes. Temor é a disposição de não fazer o que deixa os pais irritados para que eles não fiquem infelizes. É a mesma disposição de não fazer os pais ficarem nervosos pelo temor da consequência. Ambos se completam. Por amor e por temor, os filhos obedecem. Por amor querem agradar e por temor querem escapar da disciplina e da ira dos pais. Pais amorosos, bonzinhos, mas sem firmeza na disciplina e na correção, não geram temor nos filhos. Filhos pequenos, sem temor, não são obedientes. Filhos desobedientes trazem desgraça às suas próprias vidas. Quero insistir: filhos devem temer os seus pais, devem ter medo da correção. Não é assim no nosso relacionamento com Deus? Deus quer ser temido, pois se não o temermos, ficamos flácidos na nossa fé. Os nossos filhos devem olhar para nós, pai e mãe, e pensar duas coisas. Eu amo muito os meus pais e não quero desagradá-los. Eu tenho temor de ser desobediente, pois sei que eles me disciplinarão e a coisa vai ficar ruim para mim. As duas coisas juntas. Os seus filhos lhe amam? Os seus filhos têm temor, profundo respeito por você? Imitemos o procedimento de Deus: amor e temor. Mantenha o seu filho longe do lixo da televisão. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmos 101, verso 3. Você sabia que o brasileiro assiste em média mais de 5 horas diárias de televisão? A ciência médica e comportamental tem associado um importante número de doenças e distúrbios ao excesso de televisão, principalmente para as crianças e adolescentes. Há inclusive relatos psiquiátricos de adolescentes viciados em TV, inclusive com sintomas de síndrome de abstinência. O jornal médico The Lancet
mostra que a quantidade de tempo que uma criança passa vendo TV tem ligação direta com riscos de sérios problemas de saúde na sua vida adulta. As crianças que olham TV 2 ou mais horas por dia, entre as idades de 5 e 15, terão alto risco de sofrer elevada taxa de colesterol, vício de fumar, condicionamento físico precário e excesso de peso, além de depressão e apego à violência e ao sexo fácil. Os pesquisadores afirmam que uma criança não deve assistir TV mais que 1 hora por dia. Do ponto de vista da palavra de Deus, o que mais importa? O maior problema da televisão é a distorção dos valores morais de Deus. De forma geral, o que a TV tem ensinado contraria os princípios básicos de vida cristã. Então, uma criança ou adolescente exposto livremente à televisão vai produzir problemas de comportamento em áreas vitais das suas vidas. A palavra de Deus ensina que os pais são responsáveis por guardar a mente dos seus filhos, enquanto eles mesmos não puderem fazer as escolhas corretas. A omissão dos pais no controle do que os filhos assistem na TV é irresponsabilidade diante de Deus. Alguns conselhos práticos para os pais com relação à TV. Controle o tempo que os seus filhos ficam na frente da televisão. A Sociedade Suíça de Pediatria fala em 7 a 10 horas por semana no máximo. Dependendo do tipo de programação, isso já é muito. Monitore os programas e veja se os conteúdos edificam ou destroem a vida do seu filho, principalmente com relação às questões morais cristãs. Tenha certeza sobre que tipo de coisa os seus filhos estão absorvendo. Não permita que seus filhos, crianças e adolescentes, tenham TV no quarto. Já imaginou o resultado do seu filho de 12 anos, sozinho com o controle remoto na mão, buscando entretenimento às 2 horas da manhã? TV é na sala, onde todos podem ver o que todos estão assistindo. Se puder, prefira os canais fechados, pois a programação é mais homogênea e previsível. Canais abertos são mais perigosos. Num minuto está passando o desenho, no outro começa outro programa desaconselhável. Cuidados com os comerciais. Fique de olho no que os seus filhos estão sendo convidados a consumir. Livre o seu filho pequeno dos desenhos violentos e das personagens que ensinam desobediência e rebeldia. Livre os seus filhos adolescentes das séries que ensinam o namoro irresponsável. Livre os seus filhos de séries e programas com temática adulta. Cada coisa a seu tempo, cada idade a sua programação. Livre todos da sua casa das novelas e séries contrárias aos padrões bíblicos. Elas destroem as famílias. Assista junto a alguns programas e aproveite para ensinar os valores de Cristo em meio às tolices do mundo. Na TV, há coisas boas e coisas ruins. Tem coisas que educam e coisas que destroem. Na TV, há poucas coisas que aproximam os nossos filhos de Deus e muitas coisas que ajudam a aproximá-los mais do mal. É tarefa dos pais controlar. Não jogue fora a sua televisão. Apenas seja responsável e seletivo. Seus filhos e os jogos do tipo videogame. Cuidado! Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmos 101, verso 3. Sobre os riscos da exposição sem controle das crianças e adolescentes e até de adultos aos jogos em videogames, celulares e etc., gostaria de citar alertas de fontes aparentemente confiáveis. O presidente da Associação Médica Americana disse: apesar de mais estudos serem necessários sobre o potencial de dependência de videogames, a AMA permanece preocupada sobre os efeitos de comportamento, saúde e sociais do abuso no uso de videogames e internet. Quando se trata de um jogo que está controlando os comportamentos de alguém e dominando a vida diária, então você está falando de uso compulsivo, esteja isso categorizado em um manual psiquiátrico ou não. A relação entre comportamento agressivo e jogos de videogame que incitam a violência
foi avaliada por pesquisadores australianos da University of Sydney, que publicaram um estudo na revista Australasian Psychiatry em outubro de 2007. Os autores afirmam que várias linhas de evidência apontam uma ligação entre exposição a videogames com jogos violentos e a prática de atos hostis e antissociais. O comportamento agressivo pode ser consequência do hábito de jogar videogames violentos. Sobre os seus filhos e os jogos, sugiro que não permita jogo violento com personagens humanos. Qual o benefício que o seu filho vai ter ao aprender a bater, matar e arrancar sangue de alguém? Limite o tempo diário dos jogos. Não permita que seu filho fique viciado. Há ligação entre excesso de jogo e obesidade. Certifique-se sobre o que o jogo de videogame ensina. Aproveite o jogo para ensinar ao seu filho coisas muito importantes, como, por exemplo, saber perder. As empresas de jogos estão ansiosas para dominar os seus filhos, pois o mercado em questão é da ordem de 12,5 bilhões de dólares ao ano. Sob controle e vigilância, o videogame pode ser um bom brinquedo, até para unir toda a família. Sem controle, pode ser um instrumento maligno para destruir os nossos filhos e limitar ainda mais os relacionamentos dentro de casa.